Olá, amigos! E hoje, aqui juntos, nós temos muita coisa boa para conversar. Mas olha, para você que quiser conhecer melhor o trabalho da SEAMA, entre no site da SEAMA, seama.org.br, e lá você vai ver que você pode cadastrar o seu animalzinho para realizar cirurgia espiritual à distância, pode pedir o tratamento espiritual para você mesmo, pode ver o trabalho maravilhoso que é feito pela SEAMA, no Santuário da SEAMA, onde nós recebemos quase 200 almas sob nossos cuidados em fase de animalidade, nos processos de evolução. Você pode conhecer a Revista Espírita SEAMA, que estuda tantos assuntos, tem várias colunas, olha o Livro dos Espíritos, a Gênesis, a evolução do espírito, curiosidades sobre os animais, sugestões de alimentação para a nova era, muitos outros assuntos do Evangelho segundo o Espiritismo. Vale a pena baixar lá o PDF, aprofundar-se no assunto. Enfim, você, através do site da SEAMA, pode compreender melhor o trabalho que realizamos, ver que nós temos uma cozinha industrial que faz pratos congelados veganos que distribui para várias partes, uma forma de nós podermos estender um campo prático para a transformação tão necessária para o planeta de regeneração. Com muita alegria, nós de novo nos reunimos em nome de Jesus para estudarmos a doutrina espírita, compreendermos a alma dos animais e vamos dar continuidade ao que nós iniciamos no podcast da semana passada, que é responder às perguntas que são feitas constantemente através dos nossos meios de comunicação com vocês. Então, chat, fale conosco, e-mail de cirurgia espiritual. Vocês vão mandando perguntas e muitas vezes a dúvida de um é a dúvida de muitos, vão se repetindo as perguntas. Então, por isso, nós decidimos fazer uma série de podcasts respondendo estas dúvidas para que nós possamos atingir mais pessoas que eventualmente nem entraram nos nossos meios de comunicação, mas que têm estas mesmas dúvidas que nós vamos responder hoje. Vocês vão ver que algumas coisas nós já iniciamos aí no nosso bate-papo ao longo dos podcasts, mas nós vamos aprofundar os temas justamente para poder trazer as respostas aos corações, né, que nos procuram, fazer com que o Consolador Prometido realmente se torne um consolador a partir do conhecimento, a partir do estudo, elaborando a fé raciocinada, a fé lógica, a fé que se constitui pelo coração cheio de vontade de amar, de aprender, e pela mente que deseja a conclusão lógica, o entendimento dos processos, a fim de que nós possamos confiar em Deus através da imortalidade da alma. Mas antes de dar continuidade, eu vou cumprimentar os nossos voluntários que resolveram conosco abraçar essa fase do podcast, trazendo as perguntas que vocês nos fazem para que possamos responder. Olá, Tiago. Olá, Natália. Tudo bem? Oi, Sandra. Tudo bem? Oi, Natália. Tudo bem? Oi, Sandra. Tudo bem? Oi, Tiago, tudo bem? Mais uma vez, muito obrigada pelo convite, pela participação. É sempre um prazer. É mesmo sempre um prazer, né? É uma alegria nós nos reunirmos aqui no podcast. Olha, quando nós vemos, por exemplo, as perguntas que são feitas a respeito do tema que nós vamos abordar hoje, normalmente elas vêm de corações sofridos, ansiosos por respostas, buscando o que é que a doutrina espírita nos fala a respeito do assunto. Muitas vezes é este sofrimento que abre as portas para entendermos melhor a alma dos animais, entendendo melhor a alma dos animais, entendemos melhor a nossa. Hoje nós vamos falar sobre psicografia, mas nós não vamos abordar o tema de psicografia de espíritos em fase de humanidade, que, aliás, eu já aproveito para logo de cara esclarecer que a SEAMA não faz psicografia de espíritos em fase de humanidade. Para simplificar para você que está nos ouvindo, a SEAMA não faz psicografia de pessoas que já desencarnaram. Nosso trabalho está exclusivamente ligado, no caso da psicografia, a obter notícias de animais que já desencarnaram. E isto é um tema muito procurado na SEAMA. Muitas pessoas descobrem a SEAMA porque seu animalzinho desencarnou. Muitas pessoas nos procuram por conta da psicografia. Mas uma coisa que nós notamos assim, de essencial importância é a compreensão do que é a psicografia, de como ela é feita e de como acontece o desencarne dos espíritos em fase de animalidade.
qual a diferença que existe entre a psicografia de pessoas e as psicografias de animais. Então, tudo isso é muito importante para que vocês possam entender do que se trata. Quando vocês vão pedir uma psicografia, para vocês compreendam que tipo de resposta terão e também, quando receberem a psicografia, por que estão tendo este tipo de resposta. Por isso, o tema de hoje é psicografia de animais que já desencarnaram. Não é isso, Natália? Não é isso, Tiago? Isso mesmo. A gente pode começar, Sandra, fazendo uma pergunta que chega bastante para a gente. Se existe algum preparo para solicitar a psicografia? Isso é uma pergunta interessante, porque para se fazer a cirurgia espiritual, por exemplo, tanto de animais quanto de humanos, a equipe espiritual da SEMA passa uma série de preparos que nós falamos no podcast anterior, não é isso? Isso. No entanto, quando se trata de solicitar a psicografia, não há necessidade de nenhum preparo específico. Mas, para receber a psicografia, há uma obrigatoriedade solicitada pela equipe espiritual da SEMA. A primeira obrigatoriedade, na verdade, é uma coisa só, mas que englobam duas situações específicas. É necessário assistir uma palestra que fala sobre a alma dos animais. Por quê? Porque nós precisamos entender a alma dos animais, compreender o processo de evolução, entender o processo de desencarne, o processo de reencarne, a vida dos animais no plano espiritual, para que quando recebamos a psicografia, nós possamos entender do que se trata aquela carta que vem para nós. Então, é muito importante que o tutor assista, é uma obrigatoriedade, tem de assistir a palestra sobre a alma dos animais, que é ministrada no trabalho de psicografia. Nesta fase de pandemia, enquanto o Centro Espírita SEMA não pode abrir, efetivamente, nós estamos fazendo este trabalho. Os médiuns se reúnem para receber a psicografia, mas os tutores recebem um link para, ao clicar nesse link, assistirem a palestra que os expositores da SEMA gravaram e, ao final da palestra, receberão, então, um formulário que será preenchido para solicitar a psicografia. Dentro deste processo, é imprescindível que o tutor esteja presente para receber a psicografia. As psicografias não podem ser entregues via e-mail, as psicografias não podem ser entregues pelo correio. É imprescindível que o tutor, não o amigo, não o primo, não o tio, não o irmão, não a sobrinha, o tutor do animal compareça ao Centro Espírita SEMA presencialmente para retirar sua psicografia. Por quê? Novamente eu digo, olha, quando se trata de psicografia de pessoas, já há uma série de dúvidas pertinentes ao entendimento destas psicografias, porque nem todos compreendem mais a fundo a vida do espírito. Nem todos entendem a existência de colônias espirituais, a existência das dimensões umbralinas, a existência dos caminhos de esperança que se formam aos espíritos arrependidos, resignados ou que fizeram o bem, ou mesmo a existência de espíritos que vão para o umbral, para as regiões umbralinas, porque eles estão persistentes no mal, ou mesmo porque não entendem que desencarnaram. Então, nós podemos um dia fazer um podcast somente a esse respeito, e aí nós abordaremos mais a fundo, realmente, quando se trata de animais, por exemplo, fazendo todos esses paralelos de diferenciação. Mas, se já é difícil, às vezes, compreender a vida do espírito, e se tratando de espíritos em fase de humanidade, quiçá a vida dos espíritos em fase de animalidade, ou seja, o que ocorre com os animais no plano espiritual. Por isso, o tutor precisa vir pessoalmente pegar a psicografia, porque mesmo ele assistindo a palestra de psicografia, que é uma palestra genérica, que fala por alto, olha, meus amigos, por que eu digo isso? Porque para se entender a fundo a espiritualidade dos animais, são necessários pelo menos 2 anos e meio de curso. E aí nós vamos resumir tudo isso numa palestra de 40 minutos, 50 minutos, no máximo 1 hora. Ou seja, quantos assuntos não ficaram de fora?
E aí, quando a equipe espiritual passa a psicografia, o tutor lê e muitas vezes fica cheio de dúvidas, de incompreensões, por não entender efetivamente como se formam os laços entre os animais, a vida dos animais no plano espiritual, o que os animais fazem no plano espiritual, e essas dúvidas devem ser retiradas com o tutor presente no Centro Espírita Siama. Eu gostaria de esclarecer aqueles que nos ouvem, né, e aqueles que vão receber depois desse podcast, justamente para responder estas dúvidas, que isto não são normas feitas por nós, voluntários da SEAMA. Nós somos apenas intermediários, como qualquer centro espírita. E aí entra uma outra questão importante de se entender: como acontecem os trabalhos espirituais. O que é um centro espírita? Há diferença, sob a ótica do olhar do espírito, sobre as diretrizes espíritas, entre o Centro Espírita Siama e outros centros espíritas? E eu vou esclarecer a vocês que não há diferença. Centro Espírita Siama, como qualquer centro espírita, é um núcleo de amor, onde se derrama o conhecimento e o socorro das equipes espirituais de Jesus para aqueles que buscam o centro espírita. Isto é uma situação para qualquer centro espírita. O Centro Espírita Siama se enquadra efetivamente nessa situação. Então, quem são os voluntários? Os voluntários que fazem os trabalhos espirituais, sejam os de psicografia, de passe, cirurgia espiritual, tratamentos intensivos, eles são apenas médiums, ou seja, intermediários, são os canais utilizados pelas equipes espirituais superiores para chegar àqueles que buscam socorro no centro espírita. Então, aquele que vai buscar o passe, a cirurgia espiritual, ele vai buscar, na verdade, em se tratando do Centro Espírita Siama, Francisco de Assis, a equipe espiritual da Siama, a Fraternidade de Francisco de Assis ou a Fraternidade de Dr. Bezerra de Menezes, quando se tratam dos trabalhos espirituais voltados para as pessoas. E o médium, ou seja, os voluntários, são quem fazem esta intermediação. Quem dita as regras, quem dita as normas, quem faz todo o trabalho, quem faz todo o socorro, são as equipes espirituais, isso se tratando de qualquer centro. Por isso, dizia Chico Xavier, o telefone nunca toca daqui para lá, mas de lá para cá. Então, nós solicitamos a psicografia. Quando vocês nos pedem a psicografia, não é para nós, voluntários, que este pedido é feito. Nós nos candidatamos, por sermos voluntários do Centro Espírita Siama, a intermediar a resposta que virá do mais alto das equipes espirituais superiores. Então, quando é solicitada a psicografia, vocês entram no site, solicitam a psicografia, este pedido é enviado às equipes espirituais, são eles que vão trazer as notícias e são eles que, conhecendo a fundo os tutores que nos procuram, entendendo os sentimentos, os sofrimentos, mas também a necessidade profunda de compreensão sobre a evolução e a alma dos animais, solicitam, vejam bem, vou fazer aqui um detalhamento para vocês entenderem. Quando se solicita a notícia, eles vão buscar onde está o animal, vão buscar saber como está e vão trazer uma carta. Trazendo estas notícias, nós vamos aprofundar um pouquinho mais para frente ainda neste podcast. Então, olha o trabalho todo efetivado pela equipe espiritual. Eles só solicitam o seguinte, para que se possa entender melhor a resposta que virá, para que o coração esteja aberto à compreensão das diretrizes espirituais e das luzes que se derramam do mais alto. É imprescindível que o tutor compareça a este núcleo onde nós estaremos presentes e que ele assista a palestra para melhor compreensão do assunto. Então é isso, meus amigos, a psicografia é algo muito mais profundo, mais sério, de muito mais trabalho da espiritualidade superior do que o que se imagina. Por isso, como é importante, como é mágico, como é impressionante, brilhante o conhecimento. Quando nós passamos a entender como trabalham as equipes espirituais em qualquer centro, toda a dinâmica, o planejamento, quão profundo é aquilo, quantos espíritos estão dedicados a todo este processo profundo, a gratidão enche nosso coração. A nossa mente enche-se de alegria pela imensidão de compaixão que se derrama do mais alto até nós, pelo amor que se derrama até nós, pela luz que se derrama até nós, por estes espíritos maravilhosos que, preocupados conosco, buscam nos atender os anseios, os medos, o sofrimento e a dor.
É isso, meus amigos. Então, é preciso responder a pergunta que o Tiago nos trouxe, é preciso fazer a nossa parte, é preciso que nós, ouvindo o pedido, a solicitude das equipes espirituais superiores que tanto fazem por nós, que assistamos à palestra e que nos programemos para estarmos presentes ao Centro Espírita Seama, a fim de que estejamos preparados para receber a notícia que nosso coração de tutor, de pai, de mãe, tanto anseia. E é muito bom, Sandra, essa palestra também, porque como a gente recebe bastante relato, ela é bastante esclarecedora, né? Ela traz bastante conhecimento para a gente do que realmente acontece com os nossos queridos filhos animais quando eles não estão mais conosco, né? É isso mesmo, ela é esclarecedora, ela traz, olha, o conhecimento consola. Muitas vezes, meus amigos, só de assistir a palestra, o coração já fica mais calmo, porque ela traz respostas importantes, ela traz caminhos importantes que nos dizem aquilo que nós tanto queremos saber. Será que ele está bem? A palestra responde, ela vai dizer sim, ele está bem. Bom, a Sandra já nos explicou, né, por que não podemos receber a psicografia online ou via correio. Eu tenho uma pergunta relacionada aqui que a gente recebe bastante também. Por que precisa esperar tanto para receber a minha psicografia? Interessante pergunta, e essa a gente ouve muito, né? Às vezes o tutor, sofrido, angustiado, ansioso de saudades do filho animal, daquele espírito querido que dividiu com ele a reencarnação, fica até bravo conosco. Nós entendemos, né, esta reação, porque nós estamos tão saudosos. Às vezes a psicografia é nosso amuleto de saudade, né? Nosso amuleto de tranquilização. E aí a gente vai lá e solicita, e aí alguém fala para a gente, olha, você vai ter que esperar 2 anos para receber a psicografia. Mas, meus amigos, são tantos corações sofridos, tanta gente pedindo a psicografia, tantos que buscam a SEAMA. Nós, voluntários da SEAMA, procuramos fazer um trabalho sério, centrado. Todos os voluntários que recebem as psicografias, os que estão no chat, fizeram os cursos da SEAMA, estudaram a fundo a espiritualidade dos animais, estudamos a fundo tudo que ocorre com eles, entendemos a fundo os trabalhos que são feitos, para estarmos preparados para recebermos as notícias, para respondermos as dúvidas. A SEAMA, como uma casa espírita séria, um centro espírita kardecista, que busca seguir as diretrizes do Consolador Prometido, que trabalha profundamente com a disciplina, com o estudo, com os pilares do Evangelho segundo o Espiritismo, estudando a codificação. Desta forma, fazendo um trabalho sério, tem muitos que a procuram, justamente porque oferecemos um trabalho como intermediários, procuramos ser o mais responsáveis possível, o mais verdadeiros possível, procuramos estar sempre de acordo com aquilo que ensina a doutrina espírita. Então, muitas pessoas mesmo nos procuram. Para você que está nos ouvindo ter uma ideia, há uma média de 30 a 40 cirurgias espirituais são marcadas todos os dias através do nosso site. Justamente por este trabalho que é realizado desta forma, muitas pessoas buscam a SEAMA, que realmente é o único centro espírita, o primeiro centro espírita totalmente voltado à espiritualidade dos animais, e é o único centro espírita que faz realmente esse trabalho de psicografia desta forma que é feito. Então, muita gente nos procura. Acontece que, por mais que nós nos dediquemos, persistamos nos trabalhos, estejamos presentes, tem fila de espera. E por ter fila de espera, é que às vezes demora tanto para que, quando vocês solicitam, seja agendado. No entanto, não desanimem. Não pensem, puxa, daqui 2 anos, o que vai me interessar daqui 2 anos? Não pensem dessa forma, porque nada eu posso dizer como uma experiência pessoal, eu posso dizer pelo que nós temos visto no Centro Espírita SEAMA, a emoção quando nós recebemos esta notícia dos nossos animaizinhos, ela é incomparável. Vale a pena esperar, mas nós pedimos que apliquem para conosco o mesmo que solicitamos das equipes espirituais superiores. Quando nós pedimos uma psicografia, uma cirurgia espiritual, um passe, nós estamos pedindo, seja caridoso comigo, dedique uma parte do seu tempo e do amor do Cristo a consolar meu coração que tanto precisa de ajuda.
Então, meus amigos, pratiquemos a caridade do Evangelho, sejamos pacientes, persistentes, indulgentes e compreensivos. Ao solicitar o amparo da equipe espiritual superior, saibamos que o tempo deles sempre terá uma parcela para conosco, mas sejamos capazes de esperar, conforme nos ensina o Evangelho, porque chegará o nosso momento de recebermos aquilo que nós procuramos. Enquanto isso, a palestra será um consolo, a leitura do Evangelho dos animais, que é uma psicografia da equipe espiritual da SEMA, é um grande consolo. As palestras que vocês assistem em nossas lives são um grande consolo. O coração está sofrido? Mande um e-mail para o Fale Conosco, faleconosco@sema.org.br, e os nossos voluntários trarão respostas que serão consolo aos corações. A doutrina espírita está cheia de respostas que nos trazem consolo. Confiemos no conhecimento que o Cristo nos deixou, porque este conhecimento derrama luzes em nosso sofrimento e aplaca a escuridão da dor em que nós nos encontramos, nos trazendo a luz da verdade. Complementando esse raciocínio, Sandra, nós também recebemos aqui bastante a pergunta: para quais casos podemos pedir a psicografia? Isso é uma pergunta bastante interessante. Eu vou dizer a resposta bem simples, bem simples para todos. Não é? Quem estiver nos ouvindo vai pensar, mas eu posso pedir psicografia para o cachorro que eu dava comida na rua e ele morreu, mas eu não era o tutor, porque eu só cuidava dele. Pode pedir a psicografia. Quando nós não podemos pedir psicografia, vou dar um exemplo que vai ficar fácil. O cachorrinho da minha tia desencarnou e eu queria saber como é que ele estava, mas ele vivia com a minha tia era tutora. Minha tia não acredita em nada dessas coisas, ela nem quer saber se existe esse negócio de psicografia, mas eu queria saber. Então, neste caso, nós não podemos solicitar a psicografia, porque nós não somos os tutores, não cabe a nós a responsabilidade. Então, quando nós podemos pedir em todos os casos em que aquele espírito estava sob nossos cuidados, sob nossos amparos. Muitas vezes nós estamos num lar, por exemplo, que toda a família cuidava daquele animalzinho. Então tem lá o pai, a mãe, os filhos e o cachorrinho, por exemplo, o gatinho, ou seja, que animal fosse. O animal desencarna. Será que o filho pode pedir a psicografia? O filho pode pedir a psicografia. Sendo maior de idade, ele pode pedir a psicografia. Não precisa ser o pai ou a mãe que solicitem. Então, sempre que nós formos os tutores, ou diretamente ou indiretamente, no caso de um animalzinho de rua que nós cuidamos, nós podemos pedir a psicografia. Bom, Sandra, mais uma aqui que a gente recebe bastante. O que acontece com os animais quando desencarnam? Essa é uma pergunta simples, mas complexa, porque para entender isso, eu vou retomar um pouquinho do que nós temos estudado no podcast, né, nesses bate-papos tão gostosos que nós temos tido, o que nos traz a doutrina espírita sobre a alma dos animais. Então, para compreender o que ocorre com os animais depois que eles desencarnam, nós precisamos entender as colocações que nós já trouxemos antes, de Kardec, no Livro dos Espíritos, de Emmanuel, em vários livros, de André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, de Joana de Ângeles, no livro Iluminação Interior, que, em resumo, nos diz que os animais, tal qual nós, são espíritos em evolução, que desencarnam e reencarnam a fim de desenvolver a consciência. Então, isto entendido, nos fica mais simples de perceber que os animais, como espíritos em evolução, vão reencarnar e desencarnar a fim de fazer este processo. Então, a reencarnação, tal qual o desencarne, a vida na dimensão física, a vida na dimensão espiritual, são caminhos que os espíritos fazem normalmente nos processos de evolução. Nos fala Kardec na questão 600 do Livro dos Espíritos, de uma maneira mais simples para nós entendermos que quando os animais desencarnam, eles são recebidos por espíritos responsáveis por eles e são cuidados imediatamente, não entrando em contato com outras criaturas, ou seja, animais diferentes de nós, não têm livre-arbítrio para, quando desencarnam, ficarem passeando pelo plano espiritual ou virem aqui para o plano terrestre. Assim que desencarnam, eles são direcionados por espíritos responsáveis por eles. Nos conta André Luiz, por exemplo, no livro Evolução em Dois Mundos, que os animais, quando desencarnam, ficam em colônias espirituais.
E que eles podem, nessas colônias espirituais, ele vai nos contar o mesmo, eles podem estudar, mas estudar não é como nós que vamos estudar, por exemplo, o livro dos Espíritos, a doutrina espírita. Eles vão estudar as situações pertinentes ao estágio evolutivo em que eles se encontram. Podem trabalhar, conforme nos conta André Luiz no livro Nosso Lar, falando de animais que auxiliam no socorro de espíritos no umbral, conforme nos conta Ivone Pereira no livro Memórias de um Suicida, contando de animais trabalhando no socorro de suicidas. Então, os animais, vejam só, para ficar claro, quando desencarnam, são recebidos por espíritos responsáveis por eles, levados para colônias espirituais. E aí o que nós temos visto nas psicografias que recebemos? São tratados, porque desencarnam, têm lesões no corpo espiritual. Então, as equipes espirituais de médicos, de enfermeiros, que se encontram nos hospitais veterinários da colônia, estas colônias espirituais, vão tratar deles, cuidar destas lesões, para que o corpo espiritual fique cuidado, tratado, curado. A partir daí, vai se definir o que é que ele vai fazer, se ele vai fazer algum treinamento, se vai ser direcionado para trabalhar, ou às vezes até vai reencarnar mais rapidamente. Então, uma coisa que é imprescindível entendermos: os animais, quando desencarnam, estão sempre sob os cuidados de um tutor espiritual. Não ficam sozinhos, não têm liberdade para ir e vir sem estarem acompanhados deste tutor espiritual. Sandra, uma pergunta também que chega bastante, com o que a gente já estava falando aqui nesse episódio, já deu para esclarecer um pouco, e a gente também tem aqui uma visão um pouco mais de como funciona, mas da parte humana, de como é que é feito isso, esse tipo de trabalho, mais para os humanos. Mas a pergunta realmente é: do que se trata a psicografia de animais? Para ficar claro uma diferença, quando se trata de psicografia de pessoas, então vou tentar dar um exemplo para ficar mais fácil. Digamos que eu vá a um centro espírita e solicite uma psicografia do meu pai, que já desencarnou. As equipes espirituais responsáveis pelo trabalho de psicografia daquele centro espírita vão buscar onde está meu pai. Se ele tiver condições, ele virá até o trabalho de psicografia e ele dita uma carta ao médium, que vai receber esta carta e entregar para mim. Então, dessa maneira, acontece a psicografia de pessoas, de espíritos em fase de humanidade. Então, de pessoas, de humanos. No caso dos animais, eles não têm ainda evolução suficiente para ditarem uma carta. Eles ainda não se encontram nesse estágio de evolução. Também o estágio de consciência deles, eles não sabem que eles estão desencarnados numa dimensão espiritual. Para eles é como se eles tivessem mudado de local, como se eles estivessem numa escola internato, sob cuidados de professores, por exemplo. Então, quando se trata de animais, ao ser solicitada a psicografia, a equipe espiritual da SEAMA vai buscar onde se encontra aquele animal, com que tutor espiritual ele está, em que colônia espiritual ele está, porque tem a colônia espiritual da SEAMA, mas existem outras colônias que nós vemos citadas nas psicografias, várias outras colônias espirituais. Então, uma vez que eles localizado o animalzinho, eles solicitam ao tutor espiritual que está cuidando do animalzinho, que envia uma carta dizendo como está o animal. Esta carta, então, é entregue à equipe espiritual da SEAMA, e a equipe espiritual da SEAMA dita esta carta ao médium, que transcreve a carta e entrega ao tutor. Então, não é o animal quem dita a carta, não é o animal quem passa a psicografia. Uma coisa que acontece muito na psicografia é, por exemplo, muitas vezes, né? Nós chamamos os nossos animaizinhos, que são nossos filhos do coração, por apelido, porque é uma forma carinhosa, né? Então, às vezes, eu tenho lá um cachorro no meu quintal que se chama Lorde, mas eu tive um Lorde que foi um dos grandes amores da minha vida, era um cachorro preto, e muitas vezes eu chamava ele de Negão. E às vezes o tutor vem lá buscar a psicografia, ele espera que esteja lá escrito que o Negão está assim, está assado, mas não vai estar. Por quê? Quem vai passar a notícia é o tutor espiritual que está cuidando do animalzinho, e ele vai chamá-lo pelo nome dele. Então,
Muitas vezes nós ficamos esperando situações mais íntimas, elas não vão acontecer, porque não é o próprio animal quem está ditando a carta. Espero ter esclarecido. Então, só para ficar bem claro, não é o animal quem passa a psicografia. Quem dita a notícia é o tutor espiritual responsável pelo animal no plano espiritual, e esta carta, então, é passada para a equipe espiritual da SEAMA, a equipe espiritual da SEAMA, então, a dita ao médium, que transcreve e entrega ao tutor. Bom, Sandra, essa seria a última pergunta que eu iria te fazer, né? Como é a psicografia? É o animal que transmite mensagem? Eu acho que essa é uma das maiores dúvidas que a gente recebe, né, por todos os canais. E está aí respondido, para quem tenha dúvida, né? Ficou bem esclarecida aqui. Sandra, uma outra pergunta também que seria interessante no caso, você comentou para gente que quando o animal desencarna, ele muitas vezes não tem consciência de que desencarnou pelo estado evolutivo que ele ainda está e que ele é tratado, cuidado por um tutor espiritual. Esse tutor espiritual é alguém que pode ser da nossa família espiritual? É alguém que já teve contato com esse animal antes? Ou é realmente alguém da equipe espiritual que está cuidando dele ali e que não teve antes um contato com esse animal? Quando eles desencarnam, o animal nunca sabe que ele desencarnou. Aliás, quem tem um pouco de conhecimento espírita, lê os livros espíritas, né? Muitas vezes nós, espíritos em fase de humanidade, também não sabemos que desencarnamos. Mas em algum momento vamos descobrir. No caso do animal, ele nunca vai saber que ele desencarnou e está num plano espiritual, porque ele não tem consciência de que ele é um espírito em evolução. Isso é uma consciência que somente na fase humana o espírito adquire. Então, dessa maneira, ele não entende que ele é um espírito, ou seja, que ele tem alma, né? Que é um espírito que está em evolução e assim por diante. Então, quando ele desencarna, muitas vezes ele pode sim ficar com alguém da nossa família espiritual, ou com um espírito que é responsável por ele, que é conhecido dele, mas não conhecido nosso, ou simplesmente um tutor espiritual. Mas a equipe espiritual se preocupa muito com o processo de adaptação em outro local, né? E também conosco. Então, uma coisa que nós vemos, olha, eu vou falar bem devagar para o tutor ouvir, em 100% das psicografias que nós recebemos. 100% das psicografias que nós recebemos na SEMA ao longo de vários e vários anos. Todos os animais que desencarnam, o tutor, aqui, o tutor encarnado, ou seja, nós, vamos visitá-los no nosso sono físico, levados por nossos mentores espirituais. Sempre. Nós não lembramos, porque a gente não lembra nitidamente do que é que a gente faz no plano espiritual. Mas 100% das vezes nós vamos visitá-los nas colônias espirituais. E não vamos uma vez só, não. Nós vamos com uma certa periodicidade. Às vezes uma vez cada 15 dias, uma vez por semana, uma vez por mês. Depende da situação. Então, para o animalzinho, ele mudou de local, mas ele está nos vendo e ele se lembra. Né? Ele continua criando estes laços de amor. Nós é que não nos lembramos. Então, olha, vou repetir para ficar claro. 100% das vezes nós vamos visitá-los em nosso sono físico. Nós estamos dormindo aqui. Eles estão acordados quando eles nos recebem. Muito bom essa observação e essa informação, porque realmente acalenta o nosso coração, né? Por mais que não nos lembremos, aquece o nosso coração e a gente muitas vezes a gente acorda e fala, nossa, eu tive a impressão de que eu encontrei, de que eu sonhei com o meu animalzinho, com aquele querido filho que a gente tinha muita saudade, e então, de fato, a gente pode confirmar que a gente esteve com ele, né, Sandra? Com certeza absoluta. Então, meus amigos, como nós vimos nessa nossa conversa, nesse esclarecimento de dúvidas, o animalzinho, quando desencarna, embora ele vá para um outro local, ele recebe nossa visita. Ele sabe quem ele é, os animais sabem o seu nome, eles nos reconhecem
E eles vão se adaptando ao novo ambiente, mas sabem que vão nos receber, que nós ainda os amamos, que nós ainda cuidamos deles. E há uma preocupação efetiva por parte dos amigos espirituais que estão cuidando deles, que eles possam fazer um processo de adaptação tranquilo, sereno, sem traumas, né? E são espíritos profundamente amorosos, conhecedores da evolução do espírito. A psicografia, ela não é um consolo para o animalzinho, porque o animalzinho nem sabe da psicografia, nem consegue ainda compreender no estágio de consciência que ele se encontra. A psicografia é um consolo para nós, que aqui estamos encarnados, aguardando notícias destas almas tão queridas que nós amamos tanto e continuamos amando. Então, algumas coisas precisam ficar claras para nós nesse processo. Muito importante, nós não amamos um corpo, nós não nos vinculamos a um corpo, nós amamos um espírito, nos vinculamos a um espírito, e estes vínculos são eternos, tal qual é eterno o espírito, imortais, tal qual é imortal o espírito, persistem em qualquer dimensão do tempo e do espaço. Os amigos espirituais superiores, preocupados com nossa dor e nosso sofrimento, abrem os campos da luz para nos trazerem notícias dos nossos filhos animais, sabendo da necessidade de nós, podendo saber efetivamente, diretamente como eles estão, ficarmos mais tranquilos. São caminhos que também nos exercitam a fé, a confiança e o entendimento sobre a alma. Desta forma, meus amigos, eu gostaria de encerrar esta nossa conversa dedicando a equipe espiritual da SEAMA à Fraternidade de Francisco de Assis. Eu dedico isso que eu vou falar agora como uma voluntária. Eu sei que a minha palavra é a palavra de todos os voluntários da SEAMA, e como tutora, porque nós voluntários também somos tutores. Então, faço a minha palavra, a palavra dos voluntários da SEAMA, e eu sei que de vocês que estão nos ouvindo também. Dedicamos à Fraternidade de Francisco de Assis, ao próprio querido Francisco de Assis, patrono da SEAMA, a nossa mais profunda gratidão pelo amor que eles dedicam a nós, pela compreensão para com o nosso sofrimento, pelos canais que se abrem para que nós possamos compreender a vida do Espírito, pelas respostas que nos trazem para nos consolar o coração e nos estimularem a esperança, até que sejamos capazes de compreender os laços que ligam os espíritos e entender a verdade imortal do amor ao próximo, a verdade imortal dos laços profundos que nos ligam aos nossos filhos animais. Então, nós vamos encerrar este podcast dizendo a Francisco de Assis: muito obrigado por todo o consolo que tem derramado sobre nós, e muito obrigado por ter feito da SEAMA este canal de esperança, paz e luz para todos nós, voluntários ou tutores, aflitos e angustiados em busca de respostas que não nos faltam jamais. Desta forma, meus amigos, nós vamos encerrando o nosso podcast desta semana, agradecendo a vocês que têm nos ouvido e nos acompanhado, solicitando que, se tiverem dúvidas, mandem e-mail para o falaanimal@seama.org.br e deixando um abraço de nossa parte, de todos os voluntários da SEAMA, e até a semana